Sí, pero las canciones... Hated man in the world, that's the question. Abre aspas. Abre aspas nesta edição com muitas vozes, as múltiplas de cubanos que foram às ruas protestar contra as péssimas condições de vida no país, agravadas pela pior onda de Covid-19 nesta pandemia. Também abrimos aspas para o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que convocou manifestações a favor do regime. Abre aspas para a situação de Cuba nesta semana. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Abre aspas, portanto, para a situação do Chile, para traduzir aqui o que disse o presidente Miguel Díaz-Canel. Abre aspas, não vamos admitir que nenhum contra-revolucionário, mercenário vendido ao governo dos Estados Unidos, vendido ao império, recebendo dinheiro das agências, deixando-se levar por todas as estratégias de subversão ideológica, provoque uma desestabilização em nosso país. Haverá uma resposta revolucionária. Convocamos todos os revolucionários do país, todos os comunistas, a tomarem as ruas em qualquer lugar em que essas provocações ocorrerem. Hoje, a partir de agora e em todos os dias seguintes, fecha aspas, para esse trecho aí que nós ouvimos de um discurso do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. E antes e depois, várias manifestações, os protestos nas ruas, houve inclusive confrontos por conta também dessa chamada aí, né, do presidente para que pessoas que pensam diferente desses manifestantes também fossem às ruas. Acabou havendo confrontos, mas em alguns desses gritos a gente ouve os brados aí por liberdade, até evocando a figura de Fidel Castro, né? Fidel, pessoal se manifestando em Cuba. E lá no país, a pandemia da Covid-19 é só o mais recente evento em uma série de motivos para essa prolongada crise econômica da ilha. Fracassadas políticas do governo e também um enfrentamento aberto do país de Cuba com os Estados Unidos. Começou com uma reestruturação da agricultura, foi se intensificando com a redução da demanda por médicos cubanos em países aliados, um corte na ajuda venezuelana e novas restrições financeiras e migratórias por parte de Washington, dos Estados Unidos. Resultado é a pior crise do país caribenho em quase 30 anos, muita gente reclamando da fome, de ausência de elementos básicos como medicamentos, alimentos, enfim, lá em Cuba nesses últimos dias, professor. É isso, né, Rubens? Esse abre aspas, é lógico que a gente tem que fazer assim, um breve histórico. A gente já fez um ou talvez até mais de um programa sobre o tema Cuba, mas eu gostaria de colocar assim alguma pimentinha aí nesse negócio. Veja bem, a Revolução Cubana foi vitoriosa lá em 1º de janeiro de 59, com Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, que é argentino, mas se integrou lá ao movimento 26 de julho, né? 26 de julho porque lembra quando o Fidel, em 53, ainda tentou invadir o quartel de Moncada, mas foi mal sucedido, foi preso. Depois de 2 anos, ele e o irmão foram liberados, foram para o México, acabaram conhecendo o Che Guevara, se integraram, voltaram para Cuba, e a partir de Sierra Maestra,
realizaram todo um processo de guerrilha e derrubaram o governo de Fulgêncio Batista lá em Cuba. Bom, depois disso, quais outros momentos marcantes que envolveram Cuba e poderiam envolver inclusive o mundo numa grande guerra, né? Que foi a questão da crise dos mísseis em 62, até um filme que é do ano 2000, que se chama 13 Dias que Abalaram o Mundo. Eu até recomendo, um filme bem interessante e não é tão velho, né? Tá só com 21 anos, é lá do ano 2000. O tempo passa. Aí, Rubens, olha o que acontece, Rubens e todos aqueles que nos ouvem aí, entre abril e outubro de 1980, nós tivemos o êxodo de Mariel. Lá em Cuba tem o Porto de Mariel, inclusive envolveu o Brasil agora recentemente no governo Dilma, né, que fez uma reestruturação do Porto de Mariel com dinheiro do BNDES e com a empresa Odebrecht, o que gerou uma série de críticas, inclusive ao governo da Dilma, dizendo que a questão era mais ideológica do que propriamente econômica, um pacto das esquerdas na América Latina, no que tem uma certa razão também. Mas esse êxodo de Mariel, viu, Rubens, o que aconteceu? Um sujeito de caminhão lá em Cuba, lá em Havana, ele avançou para a embaixada do Peru, porque ele queria pedir asilo no Peru, né? E foi para a embaixada do Peru que está lá. E soldados atiraram nele. Um soldado se colocou à frente do caminhão, ele passou por cima do soldado, arrebentou o portão da embaixada e entrou na embaixada do Peru. Que coisa. Pois bem. O que aconteceu? O governo cubano, Fidel, exigiu que o embaixador peruano entregasse o sujeito porque ele tinha matado um soldado. Então ele saía da condição de exilado para a condição de um criminoso, de um assassino refugiado ali. A embaixada peruana falou, não vamos entregar. E aí o Fidel resolveu tomar a embaixada peruana de assalto, que geraria um problema diplomático violento. Aí olha o que acontece, Rubens, 10 mil pessoas invadem a embaixada peruana, cubanos, pedindo asilo da embaixada peruana, o que frustrou o plano do Fidel. Aí o que o Fidel resolveu fazer? Falou, então vamos fazer o seguinte, quem quiser ir embora de Cuba pode ir, vou deixar aí. Só que aí ele liberou presos, elementos perigosos, não só presos políticos, marginais mesmo, e até doentes mentais. Então 125 mil pessoas simplesmente foram parar em Miami do dia para a noite. Isso gerou um problema sério em Miami. Tem uma série muito antiga de TV chamada Miami Vice, que trabalha essa coisa das máfias que surgiram em Miami a partir de imigrantes cubanos, né? A região de Little Havana, que existe em Miami, inchou, simplesmente inflou. E aí em 83 foi lançado um filme chamado Scarface, que marca justamente essa coisa da marginalidade de cubanos ali em Miami. Pois bem, depois disso, o pessoal tem comparado muito essas manifestações que estão ocorrendo em Cuba com o chamado Malegonazo. Existe lá em Havana uma região, uma rua, né, chamada Malengon, e a partir dali em 94 eclodiram movimentos contrários ao governo. Você vê que já em 94 já ocorreu o fim da União Soviética em 91. Então Cuba já não tinha mais o apoio efetivo da União Soviética, havendo crise, apagões, né, em Cuba, apagões de 3, 4, 5 horas sem eletricidade, alta do custo de vida. O pessoal começou a se manifestar, roubar barcos para poder sair de Cuba. Esse também foi um problema. Depois ali em 99 para o ano 2000, ocorreu o caso do garoto Elian, né? Novamente cubanos com embarcações bem precárias, fugindo para Miami. E o Fidel deixou, ele abriu de novo, porque o governo Bill Clinton, à época, tinha voltado a intensificar o embargo a Cuba. E uma forma do Fidel mostrar ao mundo que os embargos dos Estados Unidos a Cuba eram prejudiciais era flexibilizar para que as pessoas saíssem em embarcações precárias e começassem a ser recolhidas no mar, né? Para mostrar que aquilo era culpa dos Estados Unidos. E nessa questão, um garoto de 5 para 6 anos, chamado Elian, com a mãe tentaram chegar aos Estados Unidos. Só que a embarcação virou, a mãe acabou morrendo e o menino ficou em cima de uma boia, de uma câmara de ar, e foi encontrado por uma embarcação e foi para os Estados Unidos. Ficou na posse de um tio-avô. E aí gerou uma disputa virou uma questão político-diplomática, porque o pai estava em Cuba e o Fidel convenceu o pai a exigir a volta do filho para Cuba. No final, a Cuba conseguiu, realizando a volta do Elian González,
Ele está hoje lá em Cuba, faz parte lá da juventude castrista, né? E foi considerado uma vitória. Para você ter uma ideia da importância desse evento, esse menino é um apadrinhado do governo cubano. Quando ele terminou o ensino fundamental em Cuba, o Fidel Castro pessoalmente foi levar o diploma para ele. Então, assim, tem toda uma história nesse sentido. E agora vem esses protestos. Obviamente, a marca desses protestos são crise da pandemia, porque Cuba vive do turismo, então isso afetou diretamente a economia cubana, consequentemente a crise econômica e um elemento novo, né? A partir de 2018 houve uma maior facilidade com celulares e com a banda larga, então o acesso à internet, principalmente ao WhatsApp e ao Facebook, o que gera comunicação de insatisfações, a informação de coisas que vêm de fora de Cuba e somados todos esses elementos, mas o fim da era castrista, porque o Raul Castro se aposentou o ano passado e quem assumiu o lugar dele foi o Miguel Díaz-Canel, todos esses elementos conjugados favoreceram essa onda de manifestações. O governo cubano acusa o embargo dos Estados Unidos por esse problema. Por outro lado, não há como negar, né, Rubens? Cuba foi uma ditadura, tem sido um governo ditatorial, vem se flexibilizando, principalmente de 2015 para cá, mas mesmo com essas flexibilizações, o modelo ainda é bem restritivo, né? Essa é uma questão. E nesses gritos que a gente ouviu aí, é porque você vai ter tanto manifestantes contra o governo, quanto manifestantes pró-governo. Óbvio que, veja, as manifestações foram do norte ao sul de Cuba, envolvendo 15 províncias ali na região de Cuba, então um movimento que tem aí a sua consistência. Em parte, ele não é simplesmente contra o regime comunista. Não é simples assim. Sim. Né? É também de pessoas que até têm um alinhamento mais à esquerda, mas que não estão concordando com a atual situação do país, né? E acrescentar, né, Rubens, que na nova Constituição de 2019 em Cuba, foi permitido, inclusive, a manifestação popular, né? Então essas pessoas não chegaram quebrando, elas foram se manifestar, o governo ficou temeroso com tudo aquilo, mandou a polícia, teve uma youtuber, né? Acho que é Dina Star, ela foi presa enquanto ela fazia uma live, falando o que estava acontecendo ali em Cuba, né? Gostaria de destacar também dois movimentos, né? O movimento San Isidro, que é um movimento que se intensificou de 2018 para cá, de artistas, principalmente com a prisão do Denis Solis, um rapper cubano, né, que fazia músicas criticando o modelo, o sistema. Inclusive, eles acabaram satirizando, né, o lema do Fidel, que é Pátria ou Muerte, para pátria e vida, né, que é um dos termos lá. E um outro movimento interessante, que é de 2003, que se chama Damas Brancas. Essas damas brancas são mulheres, esposas e mães de presos políticos em Cuba que desde 2003 se manifestam exigindo a abertura, libertação ou informação de presos que simplesmente você perde comunicação com eles. O caminho é por mudanças, reformas em Cuba, professor, ou não necessariamente? Eu vejo que o caminho é por mudanças em Cuba, porque agora tem que ver o ritmo dessas mudanças, ou a gente pode ter um recrudescimento de um governo mais duro, né? O México, alguns grupos aí de esquerda na América Latina lançaram um manifesto dizendo que o imperialismo norte-americano não pode intervir em Cuba. Então, há um temor de uma intervenção dos Estados Unidos em Cuba. Não vejo muito interesse de uma intervenção direta dos Estados Unidos em Cuba nesse momento. Não seria uma boa para o governo, até porque o próprio modelo cubano parece que ele vai se dissolvendo por si só, né? Então parece ser irreversível, que você vai ter que convocar eleições, que você vai ter que, de fato, a Constituição de 2019 já abria para isso, mas de fato abrir para vários partidos, para que você tenha uma participação partidária efetiva. E muito provavelmente o Miguel Díaz-Canel, mais dia, menos dia, né? Sim. Vai ter que convocar algum tipo de eleição, algum tipo de plebiscito, enfim. Agora, é uma situação muito complicada, porque Cuba dependia
da União Soviética que quebrou. Depois se alinhou à Venezuela, mas a Venezuela com os embargos também e com a sua política atabalhoada também em crise não consegue ajudar Cuba. E a China, que não precisa respeitar bloqueio nenhum, também não quer entrar nessa confusão. E por quê? Porque a China tem a questão de Hong Kong e Taiwan. Então a China está mais ou menos assim, olha, eu não interfiro aí, mas os Estados Unidos também não interfiram aqui nas minhas questões. Então Cuba não vive uma das melhores situações, não. Só para a gente acrescentar, né, Rubens, as relações do Brasil com Cuba, né? As recentes relações do Brasil com Cuba datam de 62 para cá, as recentes relações. Porque em 62, quem estava no governo no Brasil era o João Goulart, que tinha um pensamento mais de centro-esquerda, populista, de centro-esquerda, nacionalista. E foi justamente o momento em que os Estados Unidos forçou pela exclusão de Cuba da OEA, da Organização dos Estados Americanos. E o Brasil não apoiou essa decisão, né? Foi um dos poucos países das Américas que não apoiou essa decisão porque não estava alinhado naquele momento com a política dos Estados Unidos. Mas logo veio 64, regime militar no Brasil. Entre 64 e 85, o Brasil se alinha com a política dos Estados Unidos em relação a Cuba. Em 85, fim do regime militar no Brasil, a chamada Nova República no Brasil, e o Brasil volta a ter relações mais próximas com Cuba, sendo que o grande momento foi no governo Lula e no governo Dilma, com o grande questionamento aí dos investimentos brasileiros em Cuba via BNDES, a destacar a implementação da infraestrutura do Porto de Mariel, lá em Cuba. Quadro abre aspas também com música, por que não? Banda de punk rock de Cuba, e em 2012, né, a banda Porno para Ricardo relembra aí aqueles dias de protesto e frustração com a música El Maleconazo. O professor citou aqui esse movimento, nessas manifestações, e essa banda aí na música, inclusive, que tem esse nome, El Maleconazo, o vídeo aí que começa com uma chamada para mais maleconaços, ou seja, a banda tentando incentivar manifestações por conta da situação ruim de vida em Cuba, professor. Isso aí já em 2012, né, o Pornô para Ricardo aí, né? O nome bem provocativo, né? Eu acho interessante você tentar fazer punk rock em espanhol. Parece que não casa não direito. Casa muito bem, mas enfim, né? Essa banda faz essa música, relembra esses eventos que ocorreram lá no Maleconazo. Você viu que ele fala, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada, e foi muito em função disso, né? Um momento um pouco diferente, mas é aí um registro que vale a pena ser feito. Cuba, aqui no nosso quadro Abre Aspas, abrindo o Sagres Internacional número 126.